A Metamorfose, de Franz Kafka. Parte 1. Capítulo 1. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação ao volume do resto de seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O que terá acontecido comigo? Ele pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um quarto humano, direito, apenas um pouco pequeno demais, encontrava-se silencioso entre as quatro paredes bem conhecidas. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela, e o tempo nublado, ouvia-se os pingos da chuva baterem sobre a calha da janela. Deixou-o bastante melancólico. Que tal se eu seguisse dormindo mais um pouco e esquecesse toda essa bobajada? Pensou. Mas isso era totalmente irrealizável, uma vez que estava habituado a dormir sobre o lado direito e em seu estado atual não conseguia se colocar nessa posição. Por mais força que fizesse na tentativa de se jogar para o lado direito, balançava voltando sempre a ficar na posição de costas. Deve ter tentado fazê-lo cerca de 100 vezes. Oh Deus, pensou ele, que profissão extenuante que fui escolher. Entra dia, sai dia e eu sempre de viagem. As agitações dos negócios são muito maiores do que propriamente o trabalho em casa, e ainda por cima impuseram sobre mim essa praga de ter de viajar. Os cuidados com as conexões de trem, a comida ruim e desregulada, contatos humanos sempre cambiante, que nunca serão duradouros e jamais afetuosos. Que o diabo leve tudo isso. Deslizou até voltar à sua posição anterior. Esse acordar cedo, pensou ele, faz a gente ficar meio abobado. O homem tem de ter seu sono. Outros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando eu, por exemplo, volto ao hotel pouco antes do meio-dia, a fim de transcrever as encomendas feitas, esses senhores recém estão tomando seu café. Queria ver se eu tentasse proceder assim com meu chefe. Iria para a rua na mesma hora. Aliás, quem sabe se isso não seria bom para mim? Bem, a esperança ainda não está de todo perdida. Quando eu tiver juntado dinheiro a fim de quitar a dívida de meus pais com ele, acho que isso demorará ainda uns 5 ou 6 anos, eu encaminho a coisa sem falta. Aí então terá sido feito grande corte. Por enquanto, em todo caso, tenho de levantar, pois meu trem sai às 5. E olhou até onde estava o despertador que tic-taqueava sobre o armário. Pai do céu, pensou, eram 6:30 e os ponteiros seguiam adiante tranquilos. Na verdade, o maior até já passava da meia hora e se aproximava dos 3/4. Podia-se ver da cama que ele havia sido programado direitinho para as 4 horas, e com certeza havia tocado. Sim, mas terá sido possível prosseguir no sono com seu clangor, que chegava a fazer os móveis tremerem? Bem, tranquilo não se pode dizer que ele dormira, mas o que deveria fazer agora? O próximo trem saía às 7 horas. Para conseguir pegá-lo, teria de se apressar como louco, e o mostruário ainda não havia sido empacotado. Ele mesmo não se sentia nem um pouco disposto e ágil. E ainda que conseguisse pegar o trem, uma trovoada do chefe já não poderia mais ser evitada, pois o contínuo da firma havia esperado por ele no trem das 5 e o anúncio de sua falta já devia ter sido relatado a tempo. O contínuo era uma criatura do chefe, sem espinha dorsal nem juízo. E que tal se ele dissesse que estava doente? Mas isso seria constrangedor ao extremo e pareceria suspeito, pois Gregor não ficava doente sequer uma única vez durante seus 5 anos de serviço. Gregor sentiu-se de fato, não contada uma sonolência supérflua, advinda do excesso de sono, bastante bem, e estava inclusive com uma fome bastante grande. Depois de ter refletido acerca de tudo isso às pressas, sem conseguir se decidir a deixar sua cama, o despertador acabara de anunciar 6:45. Bateram com cautela à porta, na cabeceira da cama. Gregor, alguém chamou, era sua mãe. Já são 6:45. Não querias ter partido a essa hora? Gregor assustou-se quando ouviu sua voz respondendo, e era inconfundivelmente a mesma voz de antes, mas ela misturava-se, como se vindo de baixo, um ciciar doloroso impossível de evitar. Gregor quis responder com detalhes e esclarecer tudo, mas limitou-se, dadas as condições, a dizer: Sim, obrigado, mãe, já vou me levantar. Por causa da porta de madeira, a mudança na voz de Gregor, por certo, não foi percebida lá fora, pois sua mãe tranquilizou-se com a explicação e se afastou, arrastando as chinelas. Devido à troca de palavras, contudo, os outros membros da família ficaram cientes de que Gregor, ao contrário do que esperavam, estava em casa, e o pai já batia numa das portas laterais, fraco, com o punho. Gregor, Gregor, ele chamou. O que está acontecendo? Depois de alguns instantes, advertiu mais uma vez com a voz mais grave. Gregor, Gregor.
Na outra porta lateral, entretanto, a irmã lamentava em voz baixa: Gregor, não estás bem? Precisas de algo? Gregor respondeu em ambas as direções: Já estou pronto! E esforçou-se para, tomando o maior cuidado na pronúncia e fazendo longas pausas entre as palavras, evitar que a sua voz chamasse atenção. O pai, em todo caso, voltou ao café da manhã, mas a irmã sussurrou: Gregor, abra a porta, eu te imploro. Gregor, todavia, nem cogitava abrir a porta. Antes de mais nada, queria levantar com calma, sem ser perturbado, vestir-se e, sobretudo, tomar o café da manhã, e só aí pensar no que haveria de fazer. Recordou-se de ter sentido já em outras oportunidades alguma dorzinha leve, advinda talvez de uma posição desajeitada na cama, que depois, assim que ele se punha em pé, mostrava ser apenas imaginação, e estava curioso para ver suas ilusões de hoje se dissiparem aos poucos depois que se levantasse. Que a mudança na voz era apenas a imposição de um belo resfriado, a doença profissional dos viajantes. Ele tinha a mais absoluta das certezas. Jogar a coberta para o lado foi bem simples, ele precisou apenas inspirar um pouco e ela caiu sozinha. Mas os passos seguintes se mostraram difíceis, sobretudo porque ele estava incomumente largo. Teria necessitado fazer uso dos braços e das pernas, a fim de se levantar. Ao invés delas, no entanto, ele possuía apenas várias perninhas, que se movimentavam sem parar em todas as direções e que ele, além de tudo, não conseguia dominar. Quando queria dobrar uma delas, a mesma era a primeira a se esticar. Quando enfim lograva fazer o que intencionava com a referida perna, todas as outras trabalhavam como se fossem livres na maior e mais dolorosa das agitações. Primeiro que sair da cama com a parte inferior de seu corpo, mas essa parte inferior, que ele aliás ainda não havia visto e a respeito da qual sequer conseguia ter uma ideia um pouco mais precisa, mostrou-se demasiado difícil de ser movimentada. A coisa ia bem devagar, e quando ele, enfim, de um modo quase selvagem e juntando todas suas forças, jogou-se à frente sem tomar precauções, acabou escolhendo a direção errada e bateu com violência aos pés da cama. A dor ardente que sentiu ensinou-lhe que justamente a parte inferior de seu corpo de momento talvez fosse a mais sensível. Por causa disso, tentou tirar da cama primeiro a parte superior de seu corpo e virou a cabeça com cautela em direção à beira do leito. Conseguiu fazê-lo com facilidade e, apesar de sua largura e de seu peso, sua massa corporal acabava seguindo os movimentos da cabeça. Mas quando enfim segurava a cabeça para fora da cama, ao ar livre, teve medo de seguir indo adiante desse jeito, pois se acabasse por deixar-se cair ao chão dessa maneira, teria de acontecer um milagre para que a cabeça não resultasse machucada. E ele não poderia perder os sentidos justo agora, a nenhum preço. Melhor seria ficar na cama. Já às 7 horas, disse a si mesmo ao ouvir o despertador bater de novo, e por um momentinho permaneceu deitado quieto, respirando bem fraco, como se esperasse do silêncio total à volta das circunstâncias reais e naturais. Então, porém, disse a si mesmo: antes de soar 7h15, tenho que ter deixado a cama por completo e sem falta. Ademais, até lá terá vindo alguém da firma para perguntar por mim, porque a firma é aberta antes das 7 horas. E pôs-se no serviço de balançar seu corpo com todo o seu comprimento de modo regular, até conseguir tirá-lo por completo da cama. Quando Gregor alcançara se deslocar pela metade para fora da cama, ocorreu-lhe que tudo seria mais fácil se alguém viesse em sua ajuda. 2 pessoas fortes, pensou em seu pai e na empregada, seriam suficientes. Eles apenas precisariam enfiar seus braços sobre suas costas abauladas para assim afastá-lo da cama. Depois disso, se curvar a carga, e aí era só esperar com paciência e cautela que ele completasse o salto até o piso, onde as perninhas talvez adquirissem enfim um sentido. Bem, desconsiderado por completo o fato de que as portas estavam trancadas, deveria mesmo chamar por ajuda? Já tinha alcançado um ponto a partir do qual, com uma balançada mais forte, seria difícil se manter o equilíbrio, e bem logo teria de enfim se decidir, pois em 5 minutos seriam 7h15, quando soou a campainha da porta de entrada. É alguém da firma, disse a si mesmo. Por um momento, ficou tudo em silêncio. Eles não abrem, disse Gregor a si mesmo, tomado por uma esperança absurda qualquer. Mas então, como sempre acontecia, a empregada foi em passos firmes e com a maior naturalidade até a porta e abriu. Gregor precisou apenas ouvir as primeiras palavras de saudação do visitante e já sabia quem era, o gerente em pessoa. Será que não bastava mandar um estagiário perguntar se é que essa perguntação era mesmo necessária? Será que o gerente tinha de vir em pessoa e mostrar através disso a toda a família inocente que a investigação desse assunto suspeito só podia ser confiada ao entendimento do gerente? E mais devido à irritação em que Gregor fora levado por causa dessas considerações do que devido a uma decisão em si, ele se atirou com toda a força para fora da cama. Houve uma pancada alta.
mas não propriamente um estrondo. A queda foi amainada um pouco por causa do tapete e as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado que fossem. Daí o ruído surdo, nem tão chamativo. Apenas não havia segurado a cabeça com precaução suficiente e acabara batendo-a. Virou-a e esfregou-a no tapete, sentindo raiva e dor. Alguma coisa caiu ali dentro, disse o gerente no aposento contíguo que ficava ao lado esquerdo. Do aposento contíguo à direita, a irmã sussurrou a fim de informar Gregor. Gregor, o gerente está aqui. Sim, eu sei, disse Gregor baixinho, mas não ousou levantar a voz a uma altura que a irmã pudesse ouvi-lo. Gregor, dizia agora o pai, do aposento do lado esquerdo. O senhor gerente chegou e quer se informar por que tu não foste com o trem das 5. Nós não sabemos o que podemos dizer a ele. Aliás, ele quer falar contigo pessoalmente. Portanto, faça favor de abrir a porta. Ele haverá de ter a bondade de desculpar a desordem do quarto. Bom dia, Sr. Samsa, interrompeu o gerente, de modo amável. Ele não está se sentindo bem, disse a mãe ao gerente, pois caso contrário não perderia o trem. O rapaz não tem outra coisa na cabeça a não ser a firma. Eu até quase me irrito porque ele nunca sai à noite. Eu, para dizer a verdade, estou feliz em vê-lo aqui, Sr. Gerente. Nós sozinhos jamais conseguiríamos levar o Gregor a abrir a porta. Ele é tão cabeça dura e com certeza não está bem, embora tenha negado pela manhã. Eu já vou, disse Gregor em voz baixa e reflexiva, sem se mover para não perder nenhuma palavra da conversa. De outra maneira, minha senhora, disse o gerente, eu também não conseguiria entendê-lo. Espero que não seja nada grave. Embora, por outro lado, eu seja obrigado a dizer que nós, homens de negócios, feliz ou infelizmente, conforme se quiser, necessitamos muitas vezes, devido a considerações de ordem comercial, simplesmente passar por cima de um leve mal-estar. Pois bem, o senhor gerente já pode entrar no teu quarto? Perguntou o pai impaciente, voltando a bater na porta. Não, disse Gregor. Do aposento ao lado esquerdo sobreveio um silêncio penoso. No aposento do lado direito, a irmã começou a soluçar. Por que ela chorava? Porque ele estava em perigo de perder seu emprego e porque aí o chefe voltaria a perseguir os pais com as velhas exigências? Mas essas eram, pelo menos por enquanto, preocupações desnecessárias. Gregor ainda estava ali e não cogitava o mínimo que fosse deixar a família. É claro que no momento estava deitado sobre o tapete e ninguém que tivesse conhecido sua situação seria capaz de lhe pedir a sério que deixasse o gerente entrar. Mas por causa dessa pequena indelicadeza, para a qual mais tarde com certeza acharia uma desculpa adequada, Gregor não poderia ser mandado embora assim no mais de pronto. Sr. Samsa, chamava agora o gerente, erguendo a voz. O que é que está acontecendo? O senhor se esconde na barricada de seu quarto, responde apenas com sims e nãos, acomete seus pais com preocupações desnecessárias e pesadas, deixa de lado, e menciono isso apenas de passagem, suas obrigações na firma de uma maneira que só posso acreditar como inaudita. O chefe até insinuou uma possível explicação para sua omissão hoje pela manhã, e ela tinha a ver com os pagamentos à vista que lhe foram confiados há poucos dias, mas eu de verdade quase empenhei minha palavra de honra no sentido de que essa explicação não poderia ser correta. Mas eis que agora vejo sua incompreensível teimosia e perco toda e qualquer espécie de vontade de me bater, o mínimo que seja, pelo senhor. O seu emprego não é, de maneira nenhuma, o mais garantido. Seu desempenho nos últimos tempos tem sido bastante insatisfatório, embora não estejamos na temporada de fazer grandes negócios, e isso nós reconhecemos. Uma temporada em que não se fecha nenhum negócio não existe, Sr. Samsa. Não pode existir. Mas, senhor gerente, gritou Samsa fora de si, esquecendo-se de tudo em sua agitação. Eu vou abrir logo, num instante. Um leve mal-estar, um ataque de vertigem me impediram de levantar. Senhor gerente, poupe meus pais. Não existe motivo nenhum para todas as acusações que o senhor está me fazendo. Também não me disseram nenhuma palavra a respeito disso. O senhor talvez não tenha lido as últimas encomendas que eu mandei. Aliás, com o trem das 8, garanto que estarei em viagem. As poucas horas de repouso me fortaleceram. Não é necessário que o senhor fique se demorando por aqui, senhor gerente. Logo estarei na firma e só lhe peço que tenha a bondade de dizer tudo isso ao chefe e apresentar-lhe minhas recomendações. E enquanto Gregor botava tudo isso para fora às pressas, e mal sabia o que estava falando, havia se aproximado um pouco do armário e tentava levantar-se apoiando-se nele. Ele de fato queria abrir a porta, deixar que o vissem e falar com o gerente. Estava curioso para ver o que os outros, que agora imploravam tanto por ele, haveriam de dizer ao vê-lo no estado em que se encontrava. Com isso, alcançou também o domínio sobre si e emudeceu, e só conseguiu ouvir o que o gerente dizia. Entenderam alguma única palavra? Perguntou o gerente a seus pais.